Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 24 de abril de 2023. E o tema que estudaremos a nossa lição da Escola Sabatina será o juízo e a misericórdia de Deus. Texto base, ou pelo menos dois textos que aparecem aqui no nosso guia de estudos. O primeiro deles, Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O segundo texto, Efésios capítulo 2, verso 10. Aliás, versos 2, 8 e 9. Mas é pela graça que sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por meio de obras, para que ninguém se glorie. Para podermos entender aqui o juízo de Deus, precisamos entender que, apesar do juízo de Deus estar embasado nos aspectos da justiça do caráter de Deus, de que a lei de Deus, que a transcrição do seu caráter é justa e boa, nós também precisamos entender que a base sobre a qual o Senhor Deus trabalha conosco é uma base de graça e de misericórdia. A Bíblia vai nos revelar de forma clara que é pela graça que somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. O apóstolo Paulo também vai mencionar que a nossa situação é trágica diante do Senhor. Porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, e o salário do pecado é morte, morte eterna. Portanto, mesmo quando queremos fazer o que é bom, não conseguimos. Ele mesmo também mencionou: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que não quero fazer, eu faço. Aliás, o mal que não quero fazer, eu faço. E o bem que eu quero fazer, eu não faço, não consigo. Porque é uma força dentro de nós que nos empurra para o mal. A nossa natureza foi completamente modificada pelo pecado desde que ele entrou aqui no planeta. Portanto, a maneira como o Senhor Deus resolveu lidar conosco é através da sua graça. Ah, pastor, então isso quer dizer que eu não tenho que fazer nada. Não foi isso que eu disse. Eu disse que o Senhor Deus lida conosco através da graça. Eu aprendi muito desde a chegada do meu filho, Emanuel, na minha família, sobre a maneira como Deus lida conosco. O Emanuel, por causa da síndrome de Down, hoje ele já tem 12 anos de idade, mas por causa da síndrome de Down, ele tem um tempo para a resposta de algumas coisas que são muito básicas para a gente, para que ele possa aprender. O tempo dele tem que ser mais longo. A paciência que a gente precisa ter com ele para ele poder executar alguma coisa é muito maior do que teríamos com outras pessoas. Porque a síndrome de Down mexeu com todo o sistema dentro do seu DNA. E isso fez com que ele ficasse com algumas limitações. Por exemplo, apesar de ter 12 anos, principalmente por causa da hipotonia, esse movimento, o movimento de pinça, que é tão básico para a gente, ele sente muita dor quando ele faz. Por isso, para ele, escrever é muito difícil. Para, inclusive, segurar o garfo é muito difícil. Semana passada eu me emocionei profundamente, chorei, quando pela primeira vez ele fez uma coisa. Ele estava ali, a gente sempre cuidou na hora dele poder comer, mas ele comia com a colher até há poucas semanas atrás. E eu disse para ele: puxa, você já tem 12 anos, experimenta comer com o garfo e a faca. Ele disse: é muito difícil, dói, papai. Eu disse: tudo bem, e não insisti. Lá pelas tantas ele estava tentando pegar os últimos grãozinhos de arroz que estavam no prato, e ele estava tendo dificuldade com a colher. Daí ele olhou para mim e disse: com o garfo e a faca é mais fácil, né? Eu disse: sim. Ele soltou a colher, foi lá na cozinha, pegou um garfo e uma faca, e pela primeira vez, de forma linda, ele puxou ali o restante da comida para cima do garfo e comeu. Eu aplaudi entusiasticamente. Mas uma coisa tão simples, mas é que para ele, pelas limitações que ele tem, é alguma coisa realmente muito complicada. Eu tenho me visto nos últimos anos animado, entusiasmado com coisas pequenas que ele tem sido capaz de fazer. Ele ainda não é capaz, por exemplo, de amarrar o sapato, por causa desse movimento, que é muito difícil, dói as mãos dele. Então ele coloca o sapato, vem até mim e diz: papai, por favor, o meu cadarço. Imagine que eu olhasse para ele agora e dissesse: você tem 12 anos, você já tinha que saber amarrar esse cadarço há muito tempo.
e começasse a brigar com ele, o que você diria a meu respeito? Você não tem coração? O menino tem dificuldade de poder fazer isso. Agora, como pai, eu procuro ensinar, mas ao mesmo tempo entendo que algumas coisas ele não é capaz de fazer por causa das limitações que a síndrome de Down trouxe para ele. O pecado fez a mesma coisa com a gente. Às vezes nós queremos fazer aquilo que é certo, mas não conseguimos. O pecado que está em nós nos empurra para longe de Deus e para atitudes que realmente não têm razão de ser. Por isso, quando olhamos para a maneira como o Senhor Deus lida com a gente, nós somos tão gratos quando vemos o Senhor Deus com tanta misericórdia, com tanto amor lidando com a gente. O Senhor Deus olha para a gente e, através da sua graça, da sua misericórdia, Ele diz, eu só quero que você ande comigo, porque haverão muitas vitórias que eu poderei dar a você. O Espírito de Deus vai viver dentro de você e vai te ajudar a vencer, a crescer na graça. Eu, quando olho para trás, me batizei no dia 20 de setembro do ano de 1982. De lá para cá, tantas vitórias eu tive. Mas eu ainda olho para frente e percebo quanto trabalho Deus tem. Porque quanto mais eu vou andando com Ele, mais eu vou enxergando quão pecador eu sou, quão falho eu sou. Por isso, quando olhamos para o juízo de Deus, temos que olhar para o juízo de Deus, mas na perspectiva da misericórdia. A salvação é pela graça mediante a fé, não por meio de obras para que ninguém se glorie. Mas ao mesmo tempo, uma vez que somos salvos pela graça mediante a fé, o Espírito de Deus passa a viver em nós e Ele vai colocando em nós a imagem de Cristo Jesus. Por isso, na hora em que o nosso caso é examinado diante do Senhor, Ele não vê apenas aquilo que estamos fazendo, mas aquilo que sinceramente estamos buscando fazer diante do Senhor. Ele vê não as nossas atitudes, mas aquilo que buscamos fazer pela graça de Deus, o Senhor. Ah, pastor, e os meus pecados cometidos no meio do processo? Ele olha e diz, bom, isso aqui foram alguns momentos em que você teve dificuldade de poder seguir adiante, por isso você pediu perdão. Faz parte das falhas dentro da tua programação, dentro do teu DNA. O pecado mexeu nisso tudo. Até lá, podemos ter a certeza, até o momento em que o Senhor Jesus virá para poder fazer com que aquilo que é mortal seja revestido de mortalidade, até lá podemos contar com a graça e a misericórdia do Senhor. É claro que no momento em que formos julgados diante do tribunal celestial, o que será levado em consideração é se temos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, se o Espírito de Deus está tendo autonomia para poder agir dentro de nós ou não. Se fomos salvos pela graça, se o Espírito de Deus vive em nós, então o que será levado em consideração é o que Cristo fez e não aquilo que nós fizemos, porque Ele é o nosso substituto. Maravilhosa graça de Deus. Eu quero orar agradecendo a Deus por ela e ao mesmo tempo para que através do Espírito Santo eu possa crescer nessa graça. Antes de orar por isso, entretanto, eu quero ir para a nossa comunidade de oração para orar por alguns pedidos que foram aqui mencionados. Você quer ver comigo? A Leia Alves, ela pede oração pela sua irmã. O nome dela é Alba, que sofre de depressão. Vamos orar então aqui por ela, para que o Senhor Deus coloque a sua mão poderosa sobre a sua vida. A irmã Neide, ela pede que oremos por suas filhas, a Camila, e ao mesmo tempo pelos filhos. Ela pede realmente que o Senhor Deus possa estar junto com eles, para que aqueles que estão afastados possam voltar para o caminho do Senhor Deus. O Antônio, ele pede que sejamos cheios do Espírito Santo e pede para que nos unamos, clamando a Deus para que a chuva serôdia venha sobre nós. Excelente pedido, irmão. Vamos orar sim. A Elza, ela pede oração para toda a família do Eu Estudo a Lição que está logada e ao mesmo tempo menciona que está orando por todos os pedidos e pede para que nos lembremos de colocar todos eles nas mãos do Senhor. Vamos fazer isso. A Lúcia, ela pede que continuemos orando pela sua saúde. Ele está se tratando de um câncer e ao mesmo tempo fez um exame e acabou, nesse exame apareceu um problema também no fígado e está sentindo realmente muitas dores
e ela pede que nós intercedamos por ela. Vamos sim, vamos orar pedindo a Deus por essa intercessão. A Clari Santos, ela pede oração pelos seus 3 filhos que são professores e, ao mesmo tempo, por todos os demais professores do nosso país que têm enfrentado momentos tão difíceis nesses dias trabalhosos. Nós vamos orar por isso. Senhor Deus, obrigado pela tua graça maravilhosa. Te pedimos que a tua graça não apenas nos salve, nos cure, nos perdoe, mas que ela também nos ajude a vivermos de forma intensa aquilo que são os princípios da tua palavra, para que possamos crescer nessa graça. Nos colocamos em tuas mãos, Pai, pedindo também que o Senhor ouça os pedidos que aqui mencionamos, bem como todos os demais que estão no chat. Queremos mesmo, Pai, ouvir dos lábios dos nossos irmãos que o Senhor Deus tem operado e tem efetuado verdadeiros milagres na vida deles. Pois oramos em nome de Jesus, já agradecendo, porque sabemos que fomos ouvidos. Amém. Eu estudo a lição, e você?